Hi everyone from all the Jessies! Hi gente, olá! Olha, eu tô muito feliz porque você tá aqui. Esse programa é pra você que é artista, pra você que é imigrante, pra você que é artista, imigrante, ou pra você que não é nenhum dos dois, mas tem a curiosidade de saber a vida real de gente que batalha muito, mas nem sempre tem o aplauso merecido. Eu sou a Jessie e eu tô aqui com meu querido, com meu amor, com meu co-host, Aba. Hi everyone, eu sou o Aba, eu sou ator, bailarino, cantor, pianista, não necessariamente nessa ordem, mas às vezes tudo isso ao mesmo tempo. E hoje nós temos uma convidada especial, não é, Jessie? Temos sim, olha, essa convidada hoje, ela veio cheia. Primeiro que ela é muita coisa, mas antes de eu falar dessa convidada, eu queria dizer pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho e se esse conteúdo fizer match com você, envia pra pessoa que você ama. Talvez essa pessoa precisa escutar esse insight, ok? Então vamos lá. Eu vou agora apresentar a nossa convidada. Bom, e a nossa convidada de hoje é simplesmente uma mulher multista. Sim, multista, porque multiartista já não dá conta. Ela é arte educadora, psicanalista, clown, e a sensação que passa é que o dia dela tem pelo menos 48 horas. E ainda sobra tempo pra meditar no fim do dia. Ela já foi oficineira de teatro para todas as idades, dos pequenininhos que ainda confundem massinha com pequeno almoço. Quer dizer, pequeno almoço não, café da manhã, né, no Brasil. Até os adolescentes que juram que já sabem de tudo, inclusive decorar texto. E não para por aí. Ela também ajuda adultos a entenderem os próprios dramas. E vamos combinar, isso dá muito mais trabalho do que montar um espetáculo inteiro. Teatro, música e psicanálise, ela transforma qualquer palco, da sala de aula ao divã. E além de tudo isso, segura essa, ela é mulher, ela é bruxa, ela é mãe, mãe de dois. Ou seja, equilibra a vida de uma artista brasileira com a leveza de quem sabe rir no caos. Com vocês, Clara! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Clara! Muito obrigada, gente, pelo espaço, pelo convite. Espero que seja uma conversa muito boa e produtiva aqui entre a gente. Com certeza, olha, amiga, primeiro queria dizer para as pessoas que você é uma amiga minha, a gente já trabalhou juntas lá em São Paulo e eu quero que você se sinta à vontade, quero que você se sinta livre e a gente também tem muitas perguntas para fazer para você, tá? Então, é isso. Então, vamos começar. Clara, o tema do nosso programa é ansiedade de artista, bastidores que ninguém vê. O que você acha sobre isso? Acho que é exatamente por isso que a gente tá nesse rolê, né? Acho que todo artista só continua no rolê porque sente o drama, a ansiedade, porque tem um desejo muito grande que move o artista de estar nesses lugares, de estar no palco, de estar na cena, de estar produzindo, né? Só que com a maneira como a gente estruturou a vida, as coisas, a sociedade, a ansiedade ela toma um lugar ruim. A ansiedade é um sentimento que a gente não tem como evitar, tá no nosso sistema aqui, mas que se tornou algo perigoso, né? Se tornou algo que a gente hoje precisa tentar lidar de outra forma, tentar tratar, tentar identificar antes. E acho que para o artista isso tem um peso grande, porque é o peso da exposição, né? É o peso de estar levando um conteúdo para frente, é o peso de estar levando uma ideia para frente.
Então o artista sofre ansiosamente por tudo que ele está tentando comunicar para o mundo, né? E aí isso se mistura, né, aos dramas pessoais, como você disse na apresentação. É, eu tenho uma pergunta que eu acho que é um pouco mais pessoal, mas também em geral. Você acha, por exemplo, que que a ansiedade veio antes da gente ser artista, se isso tem como acontecer, ou a ansiedade vem do trabalho que a gente faz? Porque, por exemplo, eu faço terapia e quando eu trato a minha terapia, na terapia, eu trato da minha ansiedade que reflete muito no meu trabalho, nas audições, ou mesmo numa sala de aula, reflete muito o meu ser artista, mas a minha ansiedade talvez ela nasça de um outro ponto, ou de algum trauma, ou de alguma coisa mal resolvida. O que você acha sobre isso? A ansiedade, ela realmente tem a ver totalmente... Porque tem muita gente que tem ansiedade e fala, ai meu Deus, tô ansioso, ou tô ansiosa porque eu tenho uma audição, ou porque eu não consigo fazer, ou porque eu não me sinto bom o suficiente. Mas talvez a raiz dessa ansiedade tá em outro lugar. É isso? É diferente? É tudo junto? Não sei se eu consegui ser clara na minha pergunta. Bom, vou tentar responder do jeito que eu entendi. Acho que a gente tem um sistema de classificar as coisas que é muito perigoso. Isso a gente aprendeu, enfim, né, de forma contínua aí na sociedade. E sentimentos são parte inerente da expressão humana. A ansiedade faz parte desse catálogo. A gente patologizou, né, a ansiedade como algo ruim, algo que necessariamente está atrelado a um comportamento ruim, mas a gente não controla a ansiedade como a gente não controla a alegria, né? Então, quando algo que a gente vivencia se manifesta como alegre, isso vai ter um efeito no nosso corpo, né? E esse efeito no corpo vai fazer com que a gente se sinta de determinada forma, se comporte de determinada forma. A ansiedade, ela existe como parte necessária de expressão e ela vai dar um alerta, um sinal de que tem alguma coisa a mais, de que tem alguma agitação a mais. E a gente deveria encarar a ansiedade, acredito eu, com um pouco mais de consciência e não tanto querendo que ela não exista. A gente não vai conseguir que a ansiedade não exista. Então, como é que a gente entende melhor como a ansiedade se manifesta no nosso próprio corpo, para dessa forma conseguir não só lidar com ela, né, mas entender como que ela pode ser benéfica. Porque se a gente pensar na ansiedade só numa classificação negativa, então a ansiedade é uma inimiga, e aí a gente fica nessa de querer combater ela. Mas se a gente pensar que a ansiedade é como um sentimento que se manifesta naturalmente diante de situações desafiadoras, diante de situações que a gente sabe que a gente pode se expor e se machucar e se arriscar, né? Ela tá dando um sinal de alerta, ela tá dizendo, fica atento que isso aqui é importante, isso aqui é importante para você em algum lugar, por isso que te dá ansiedade, né? Você quer isso aqui, por isso que isso te dá ansiedade. Então, como é que eu cuido para que a ansiedade não transborde negativamente no meu corpo, né? Como é que eu olho para isso e falo, olha, tem um peso nisso aqui maior, porque a ansiedade se manifestou, porque eu estou projetando coisas, é como ela funciona, projetando cenários de possíveis. Aí vem a coisa, eu quero controlar o resultado, né? E aí a ansiedade, quando ela se mistura com o desejo de controlar, total, assim, fodeu. Eu não sei se eu respondi. Olha, respondeu super. Respondeu super. É que hoje em dia fala-se tanto, né, da ansiedade apenas como patologia, mas querendo ou não, ela faz parte da nossa gama emocional natural, não é? E isso se calhar não se fala tanto. Então, acho que respondendo a pergunta da Jess, é algo que já faz parte de nós, não é só que em diferentes níveis, não faz parte só do... Não surge só vindo do estilo de vida do ator, né? Acho que era isso que a Jess queria perguntar, não era, Jess? Mas pra mim e para as pessoas que estão ouvindo, eu acho que respondeu a pergunta e ficou bem claro. Na verdade é porque
a apresentadora aqui, ela também lida muito com ansiedade. Então, sendo muito sincera, eu tava ouvindo e já estava o quê? Levando isso para mim. E espero que as pessoas de casa levem também isso para elas, porque eu tava pegando já o conteúdo e trazendo aqui para perto de mim. Eu quero falar. Só para complementar, Desculpa. você falou do artista especificamente, né? Eu acho que para o artista, a ansiedade, ela vem de uma ânsia, né? Se a gente fosse pensar na palavra meio desmembrada, de levar as ideias para um outro patamar, né? De trazer uma visão própria, uma assinatura pessoal diante de uma ideia, de contar uma história, de transmitir um sentimento, né? Então, o ator, quando conta uma história no palco, né? O musicista, quando tá ali no desempenho de uma canção e tudo mais. A ânsia do artista tá nesse lugar do desejo de que a arte seja propagada, né? E através dessa arte a sua própria voz seja ouvida. Então o artista ele quer existir no mundo, ele tem uma urgência de existir que eu acho que faz do artista um ser um pouco mais ansioso. E acho que por isso também que o artista se coloca numa posição de ousadia, né? De transgredir com algumas realidades, de falar, meu, não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, né? O artista é esse ser que se coloca no desafio com um ímpeto que às vezes pessoas que são muito prudentes vão olhar e falar, maluca, doida, né? Olha a Jazz com o canal. Que isso? A Jazz tá maluca? Não, a Jazz é ousada. A Jazz ela se coloca nesse lugar de comunicar o que precisa ser comunicado. E da maneira possível, né? Da maneira que for possível. Então, essa ansiedade, ela é inerente. Agora, a Jazz ansiosa, né? E lidando com isso aqui, com toda essa parafernália para construir uma ideia e para comunicar isso para o mundo, tem as camadas que a gente pode olhar para isso juntos, né? Acho que coletivamente, que daí a gente se apoia, aí tem os amigos, aí tem, enfim, né? Então a ansiedade ela é algo que a gente pode aprender a ouvir o que a ansiedade está falando como se ela estivesse comunicando algo dentro do nosso corpo, né? A gente sente a ansiedade no corpo, né? Sua mão, o batimento acelera, né? A gente, às vezes, a boca seca, né? Tem esses sintominhas de ansiedade que aparecem diante das situações que talvez se a gente escutar o corpo e escutar esse corpo de forma um pouco mais consciente, olha, isso está dizendo que isso aqui é muito importante para mim. Então, se isso aqui é muito importante para mim, a ponto de eu ficar assim, agitada, né, nervosa, como é que eu cuido de mim nesse momento e cuido disso que também é importante, sem me expor, sem me machucar, né? Porque nessa ideia de garantir resultado, a gente se expõe. Então, isso aqui é tão importante que eu vou fazer a qualquer custo? Peraí, não. Não precisa ser a qualquer custo, dá para fazer com cuidado, dá para fazer com algum preparo, né? Acho que é isso. Maravilhosa. Tô amando. Maravilhosa. Respondeu super. Respondeu super. Eu e o Aba já levando, já colocando na nossa malinha do conhecimento. Tô anotando aqui, gente. Calma lá, repete. Olha, Aba anotando. Eu vou sair um pouco desse tema, mas eu vou voltar para esse tema depois, tá? Porque eu quero que as pessoas de casa te conheçam, Clara. Então eu queria saber um pouco da tua vida. Eu quero que você conte pra gente. Eu sei um pouco só, eu não sei muito. Mas o pouco que eu sei que já é incrível e eu te admiro muito. E eu queria que você contasse um pouco, primeiro, da tua trajetória como artista e de tudo isso, dessa tua trajetória e tudo que eu falei na bio, né, na tua bio. Tá. Tua trajetória como artista e como é que você consegue equilibrar, mãe, artista, psicanalista, professora, ativista, mulher. Bom, queria saber um pouco. Me conta um pouco da sua trajetória artística. Minha trajetória, acho que começa antes de mim, acho que é antes de eu nascer, né? Minha família, eu tenho o privilégio, assim, de ter na família muitas pessoas que têm um contato direto com a arte no sentido como parte da vida mesmo, né? A família da minha mãe é de religião evangélica,
né, a maior parte da família, e a gente tinha contato dentro da igreja com a questão da música. Então, isso já era muito forte, muito presente na nossa rotina ali no dia a dia. E a minha avó, né, tinha esse hábito, levava a gente para a igreja e tudo mais. Aí meu tio começou a fazer aula de piano e eu era muito curiosa, né? Leonina com ascendente gêmeos, imagina, queria fazer tudo, queria ver tudo, queria saber de tudo. E aí falei, eu quero fazer aula também. E eu era bem pequenininha, acho que eu tinha uns 4 anos, 4 a 5 anos na época, e comecei a fazer aula de música. E eu aprendi, a minha tia, quem dava aula para mim, ensinou a gente a ler partitura, né, de música clássica e tudo mais. E eu aprendi algumas coisas antes de ser alfabetizada. Eu já estava no processo de estudar música enquanto estava sendo alfabetizada. Isso veio meio junto, assim. E então é muito antigo, né? Essa imersão no estudo da música clássica, que foi o piano para mim, né? Foi o instrumento que eu aprendi ali como base teórica. Só que meu pai também era já agente de cultura quando eu era muito pequena. Acredito que o meu pai conseguiu esse trabalho na prefeitura de Diadema quando eu estava para nascer, ou logo que eu nasci, algo assim. Então, meu pai trabalhou até aposentar recentemente como agente de cultura aqui na cidade de Diadema. E isso também foi muito importante porque ele estava sempre cercado de gente que era muita inspiração. Acho que, embora tivesse a boemia e toda a coisa do rolê das festas daquela época, né? Muita gente, muita festa, muito beijo na boca, muita loucura, muita droga também. Tinha essa imersão dentro de um espaço onde a arte era o tempo todo o rolê. Então, as pessoas pintavam, né? A gente tem conhecidos de todas as linguagens, artistas plásticos, músicos, atores, bailarinos, né? E a minha mãe pintava, o meu pai tocava violão, aí fazia um sarau lá em casa, juntava todo mundo. De repente eu tava ali no meio cantando também. E aí isso foi um movimento sem volta, assim, porque aí meu pai fazia só assim, vem cá pra cantar essa música. E aí começava. E eu era muito. Tinha um ouvido muito bom, hoje em dia nem tanto, a maternidade quebrou um pouco isso. Mas eu tinha uma memória muito boa para as músicas e eu sabia cantar todas as músicas da Marisa Monte, por exemplo, que na época, quando eu era criança, ela tava com aquele álbum bombando, barulhinho bom. E aí eu cantava as músicas, as pessoas, ai, que linda! Imagina, uma criança leonina no meio de um monte de gente, as pessoas falando, que linda! Maravilhosa, super me Meu identifico. Meu momento. Tinha todo um grau de importância para aquilo, né? E aí depois meu pai fazia teatro antes de entrar efetivamente para a prefeitura, e isso também sempre foi uma coisa que pairou ali nos nossos assuntos, né? Minha mãe me mostrava as fotos, eu tenho memória do meu pai de palhaço, em festa, a gente fazendo coisas, trabalhos nesse sentido. E eu acho que é isso, o bichinho já tava, assim, não é que ficou depois, assim, o bichinho já tava aqui em mim, dentro de mim, germinando. E aí eu era essa criança que fazia um pouco de tudo. Então eu gostava de desenhar, mas eu também queria fazer cerâmica e também queria fazer aula de teatro. Aí abri mão do piano para fazer aula de teatro. E aí na adolescência o teatro acho que foi uma virada, porque, bom, né, de forma resumida, assim, aquele período, né, anos 90, ainda é um período de muita castração, né? Ainda que existisse uma liberdade de parte dos pais, também essa coisa do que pode, do que não pode, era muito. E eu fiquei meio perdida nisso, assim, crescendo, para onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Enfiei na cabeça que eu queria ser atriz e comecei a buscar isso aí. Tive muita dificuldade na escola, era uma criança estranha, é, eu não era estudiosa pra caramba. Eu ouvia, e aí eu aprendia, e aí eu fazia a prova, tirava nota, e meus amigos ficavam tipo, vaca, sabe? Putos comigo, assim. Eu sentava no fundão, eu não era super disciplinada, eu era
Eu era da pá virada, eu gostava da bagunça, mas também era muito de querer agradar, então as professoras gostavam de mim. Era essa pessoa que na escola deu um pouco de trabalho. E aí eu falava, não, você é artista. É isso. É isso. Meu pai é artista, eu não sou artista e tal. E comecei a fazer teatro de fato aos 9 anos. Mas ali com 14, 15, a gente participou de um projeto aqui na cidade em que havia um aprofundamento na pesquisa teatral, então trouxeram mais profissionais e tal, e aí foi uma virada de chave, porque daí eu tive contato com conteúdos mais complexos, e minha cabeça fez assim, eu falei, putz, acho que é isso mesmo, e aí eu falei, vou fazer Escola Livre de Teatro em Santo André, e fui para tentar fazer escola livre de teatro, EAD na USP, né? Vamos lá, Escola de Artes Dramáticas da USP. Passei por esses lugares assim, na tentativa de ingressar ali no curso mais profissionalizante e tudo mais, mas continuei fazendo teatro aqui, trabalhando com isso. Aí com 16 para 17 surgiu um trabalho, oportunidade de fazer um trabalho como palhaço, clown, e aí foi onde eu tive contato primeiro com essa máscara, ainda sem técnica nenhuma, muito cru, mas foi onde também abriu uma outra porta. Então, ao longo da minha trajetória artística, vamos dizer assim, as portas foram se abrindo para eu experimentar coisas. E aí eu fui experimentar construção de figurino, maquiagem, cenário. E aí isso já me ligou com a questão das artes plásticas, que era algo que eu gostava também. E aí a música, composição, né? Eu participei de um trabalho em Santo André com queridos que estavam fazendo aula na Escola Livre na época para fazer o Mágico de Oz adaptado, né? Uma versão adaptada do Mágico de Oz. E aí as canções estavam em construção e eu participei disso. E aí, né, vai virando chavinhas assim de, nossa, eu acho que eu quero fazer isso também, acho que eu quero fazer isso também. E fui me enfiando em muitas coisas nesse lugar. A minha trajetória como artista acho que parte daí. Só que ela se mistura com uma realidade periférica, né? Eu sou de Diadema, minha mãe trabalhava muito, minha mãe trabalhava 6 por 1, folga escalonada. Então tinha essa coisa da rotina com a casa, com os irmãos, que era sempre intensa, difícil para mim. Tinha coisa muito de uma expectativa de eu ser como filha mais velha, de ajudar com os cuidados da casa. Então eu fui babá dos filhos de todas as amigas próximas, cuidei dos meus primos, ajudei a cuidar dos meus irmãos também em algum grau, né? A gente era mais próximo, mas estava ali, tinha essa fala. Obviamente que eu não tinha competência para fazer isso, mas tinha essa fala, tinha essa expectativa dos adultos de você precisa ajudar sua mãe com seus irmãos e tudo mais. E o meu pai, embora artista e muito irreverente aqui, né, uma pessoa conhecida na cidade, no meio da cultura principalmente, ele não era uma pessoa tão presente na rotina dos cuidados, da questão do dia a dia, da vida escolar e tal. Então eu fui fazendo as coisas meio como o que dava para fazer. E aí eu trabalhava como babá para conseguir fazer teatro. Então, tipo, a grana que eu ganhava, que era trocado, era para conseguir investir num figurino, para passagem, para o almoço, para eu poder ensaiar, né? E até que, de fato, eu estabeleço que eu vou me profissionalizar nesse lugar artístico. Aí, saindo da escola, ensino médio, né, para entrar na faculdade, eu comecei a olhar o cenário, olha que coisa louca, né? A gente com os desejos, mas não vê muitas possibilidades. Eu falei, não vou bancar viver de teatro. Não vou bancar, porque tinha muito essa preocupação de estrutura financeira. Falei, vou fazer artes visuais, que daí eu mato 2 coelhos. Eu vou trabalhar com uma coisa que eu adoro, vou poder dar aula, que eu já gostava, já tinha muito contato com criança. Então falei, vou virar professora de artes e vou conseguir, paralelo, manter o teatro na minha vida. E aí comecei a faculdade de artes visuais com 20 para 21. E aí achei que tava no auge, falei, agora sim, minha vida começou,
E eu trabalhava, pagava minha faculdade, conseguia me manter minimamente ali. Minha mãe, eu morava com a minha mãe, e aí eu encontrei num relacionamento ali a coisa da paixão avassaladora e engravidei. Aí, aí começa um outro tema. Então, minha trajetória como artista, Jazz, ela vai até aí num lugar de uma busca por um espaço. Quando a maternidade chega, isso tudo pausa para eu cuidar dessas crianças, porque era isso, não tinha outro esquema. E já mãe solo, porque a gente, enfim, o pai deles a gente se envolveu, foi um relacionamento muito intenso, a gente se apaixonou, eu já fui morar com ele, e aí engravidei e a gente começou a ter muito conflito. As ideias começaram a não bater. Ele tinha uma visão de como que ia ser essa ideia de família e eu tinha outra. E a gente, nesse embate, rompeu ainda quando eu estava grávida. Então, quando o Francisco nasceu, eu já era mãe solo nesse lugar Entendi. de cuidados, né? Depois a gente ainda teve uma tentativa de reatar, o Francisco era bem pequenininho, e aí eu engravidei novamente, a gente teve a Alice, mas também não rolou, e aí a gente rompeu de fato, enquanto casal, né? O diálogo sempre foi muito difícil também, por conta dessas visões muito distintas. E eu tava visivelmente sobrecarregada, então eu também fiquei poucas ideias. Eu fiquei muito reativa com como que eu ia lidar com esse processo da maternidade na prática. Então foi um rompimento de ideias mesmo. Até hoje a gente tem muita dificuldade de dialogar, porque ele não participa da rotina, então ele supõe um monte de coisa e impõe para Uhum, mim. Eu preciso da sua ajuda com isso. Aí eu olho assim e falo, uhum. ué, enfim, eu também preciso e não tô tendo, mas beleza. Então, a maternidade interrompeu uma parte disso, embora, e aí é justo dizer, eu nunca consegui ficar totalmente afastada dos trabalhos artísticos, mesmo com as crianças pequenas. Então, a minha estratégia foi ir para a educação, tentar me estruturar no meio da educação, para poder garantir ali um sustento para os meus filhos, mas eu sempre, de alguma forma, introduzia as questões artísticas. Então, nas escolas que eu trabalhei, eu propunha coisas que envolviam os alunos em projetos artísticos, né? Teatro, música, né? Que fosse um videozinho de TikTok que eles queriam fazer, eu entrava no meio e falava, vamos brincar com isso, vamos transformar. E aí Uhum. eu consegui uma bolsa de estudos para a formação de psicanálise em 2015, ali que tinha acabado de nascer. Eu fiz essa formação muito despretensiosa, que eu fazia terapia, e na minha cabeça foi assim: o meu pensamento na época era esse. Vou fazer terapia porque eu vou conseguir entender a minha cabeça. Se eu virar psicanalista, Uhum. eu vou entender a minha cabeça. Aí eu vou poupar o trabalho de alguém, entendeu? E vou me entender melhor aqui. E aí fiz a formação e tal, fiquei ali só mantendo esses conteúdos durante um tempo e consegui voltar pro meio artístico, mas de uma forma bastante precária, que você conhece bem, né, Gé? Que é trabalhando com Uhum. evento, trabalhando com festa, né? Fazia festa infantil, fazia. Desculpa te cortar rapidinho. Voltando rapidinho, a gente já vai pra isso que eu quero super saber. Mas voltando pra questão de quando você teve o Francisco e depois a Alice sendo artista, antes da psicanálise. Como é que foi? Porque assim, quando a gente tá. Você tava fazendo uma faculdade de artes e nesse momento, quando a gente está estudando, a gente também tem muito anseio, porque a gente também não sabe. Você já sabia mais ou menos como estava o mercado, mas a gente ainda não sabe diretamente quanto está o mercado, porque a gente está estudando e pensa, quando eu terminar esse curso, eu vou conseguir realizar um sonho, nananã, e aí você ficou grávida. E aí você tá nessa relação, tudo em paralelo. Como é que ficou o, o teu anseio e a tua ânsia como mulher e como artista? Porque eu queria que as pessoas de casa estivessem ouvindo, principalmente as pessoas que são mães, porque eu conheço muita gente, por exemplo, que fala pra mim, eu não quero ser mãe. Muita gente que é artista e fala, eu não quero ser mãe, porque eu não consigo ser mãe.
e dar conta de ser artista, porque a rotina do artista é uma rotina totalmente diferente de uma pessoa, às vezes, que tem uma vida CLT, né? Uma vida mais certinha, entre aspas. Ou, putz, sou mãe, acabou minha vida de artista. Como é que foi isso pra você naquele momento? E o que você falaria pra essas pessoas hoje? E depois a gente volta lá, que eu quero saber sobre os eventos. Bom, quando eu descobri a gravidez, eu só pensava em como é que eu ia cuidar disso. Eu não fiquei pensando na carreira, eu não fiquei pensando na trajetória artística, não, nada. Eu só pensei que eu precisava ter esse bebê. E aí entra um rolê também meio espiritual nisso. Depois eu conto essa parte. Eu entendi que eu precisava parar um pouco para olhar para aquilo, assim. Mas, ao mesmo tempo, e aí na minha cabeça eu tentava fazer funcionar, tinha os projetos acontecendo em paralelo, assim, né? Eu sempre estive com amigos aqui na cidade, em algumas pesquisas. Na mesma época, eu estava ainda com uma pesquisa de alguns anos sobre o Guimarães Rosa. E com amigas próximas muito queridas, enfim, a gente estava nessa pesquisa, a gente já tinha ido para Cordesburgo, a gente já tinha montado um primeiro esboço desse trabalho, que era para ser um trabalho infantil, que trazia essa poética da obra do Guimarães Rosa para o palco, né? E então a gente estava ainda nesse rolê. Quando eu descobri a gravidez, a gente estava nesse processo. E eu não abandonei o processo, embora eu pensei como que eu ia dar conta do Chico, o que eu precisaria fazer e tal. Eu continuei essa pesquisa e a gente finalizou. Então, o Francisco nasceu no meio disso, a gente fez um trabalho numa comunidade aqui, a gente fez uma apresentação que foi um cortejo, e o Francisco bebezinho nessa época acompanhou. Então, o Francisco também estava comigo nos processos artísticos o tempo inteiro. Isso não deu para abandonar. Os compromissos que já estavam em andamento eu não abandonei. Mas depois que o Chico nasceu e que esse trabalho se finalizou, foi muito difícil retomar uma pesquisa, né? Porque uma rotina com uma criança é uma rotina de imersão. A criança precisa full time, assim. É muito perverso, eu considerava, né? Muito perverso essa coisa de voltar para o trabalho e ter que deixar o meu filho com alguém, assim. Isso me doía muito. E aí foi quando eu pensei, vou voltar para a educação, então vou abrir mão desse lugar artístico temporariamente, para que eu possa estar com o Francisco integral. Então ele era bolsista na escola que eu trabalhava, e enquanto eu trabalhava ele estava perto, né? Então muito coruja nesse sentido. E eu que estava com ele o restante do tempo inteiro. Isso foi uma coisa que eu não abri mão de jeito nenhum. Assim, na minha cabeça eu não queria terceirizar esses cuidados para ninguém. Eu queria estar ali. Quando a Alice nasceu, a mesma coisa. Tanto que eu brinco, às vezes eu falo, eu não tô preparada para ser mãe de adolescente. Porque para ser mãe do Chico e da Alice, eu tava muito preparada no sentido de eu sabia como cuidar de bebês. Eu tinha feito isso muito tempo na minha vida, eu sabia como cuidar dos bebês. E aí, e também nos trabalhos que eu tive, trabalhei em escola de educação infantil, que eu era a pessoa que trocava a fralda dessas crianças, né? Então tinha toda uma questão afetiva nesse lugar que para mim já fazia sentido e eu pensava, vou tirar de letra, meu filho. Imagina, se eu conseguir cuidar do filho dos outros, o meu filho vai dar tudo certo. Então, a questão artística ali, eu precisei engavetar temporariamente para conseguir me dedicar à maternidade nesse lugar, assim, de cuidados básicos, né? O dia a dia com a rotina de médicos, de alimentação e tudo mais. E aí isso foi por um período, eu trabalhei na educação mesmo por um período, enquanto os dois eram pequenos, até que aí eu perdi uma amiga. Eu perdi uma amiga atriz muito, muito, muito importante para mim, assim. E o falecimento dessa amiga me desorganizou emocionalmente, aí eu me afastei da educação e voltei. Aí foi meio que não tem alternativa? Vou para o que for possível aí dentro do meio artístico. Foi quando eu comecei a fazer festa,
pintura, né, no rostinho das crianças, fazia cabelo maluco, brincadeiras, milhares de brincadeiras, trabalho de recreação. E esse momento, Clara, você tava. Eu acho que até hoje, essa pergunta eu quero te perguntar nessa época, mas é uma pergunta que não tem tempo. Ela é atemporal. Até hoje, nesse momento, você sente que dá conta de tudo? Porque, por exemplo, como eu disse na tua bio, realmente parece que você tem 48 horas pela bio que você me mandou, né? Você dá conta de tudo? A gente tem que dar conta de tudo? Tipo, como é que é? A mulher tem que dar conta de tudo? Como é que funciona? É porque às vezes eu sinto e muita gente que ouve sente, e muita mãe também que tá ouvindo, muito artista, muita mãe que não é artista, mas é mãe, que já de ter um filho pra mim já é uma arte. A gente tem que dar conta de tudo? Você dá conta de tudo? Ou não? Não, Responder essa. não, é impossível dar conta de tudo, é impossível. Porque, bom, se eu for falar para você da minha rotina hoje, minha rotina mudou muito nos últimos anos, né? Quando eu volto para esse cenário das festas e tudo mais, tem muito menos trabalhos em andamentos, então eu tô ali numa rotina mais dona de casa, né? Faz comida, lava roupa, tal, e trabalha no final de semana com o evento. Era essa a minha rotina como mãe naquele período, né? E aí eu tive um relacionamento que a pessoa topou casar, topou morar junto, e isso também foi parte de uma organização ali, de uma estrutura que foi importante. Quando veio a pandemia, é que as coisas mudaram um pouquinho de cenário. Então, a minha rotina, antes da pandemia, a minha rotina era uma rotina de, durante a semana, estar com os meus filhos, me dedicar à maternidade ali, de segunda a sexta, e aí, sábado e domingo, eu ia para as festas, trabalhava. Ou quando tinha algum trabalho pontual durante a semana, era aquela coisa assim: 2 vezes por semana você vai fazer atividade na casa de brincar X, você vai fazer um evento aqui na. Então tinha esse tipo de situação que rolava. Depois da pandemia, tudo ficou mais intenso, porque daí eu fiquei muito mais sobrecarregada, porque aumentou o volume de trabalho para mim, pessoalmente. Foi quando a psicanálise entrou de fato como parte da minha organização de trabalho e de estrutura financeira. Então, eu não atendia até então, porque eu não tinha esse objetivo. Minha formação aconteceu em 2015, mas esses 5 anos eu pensava, meu, nada a ver, eu sou artista, eu sou atriz, eu não vou, eu só fiz isso para eu poder, me ajuda. É ótimo saber algumas coisas aqui, mas eu não vou entrar nessa pira de que eu vou atender porque eu nem tenho competência para isso, pensava eu. E aí veio a pandemia e na época a pessoa com quem eu estava me relacionando, eu lembro que eu virei para ele e falei, eu vou dar um jeito. A gente não vai passar perrengue, todo mundo desesperado, né, na pandemia por conta de grana, todo mundo que trabalhava com evento teve tudo cancelado, né? E aí eu falei, eu vou dar conta, me ajuda com as crianças que eu dou conta. E aí eu comecei a atender online. Foi quando começou a virar, porque daí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. As pessoas começaram a indicar meu trabalho conforme esse trabalho ia evoluindo e tal. Então, de repente, de um paciente que eu tinha na pandemia, eu tava com 15. E aí, e de Uhum. lá pra cá, isso não mudou. Isso não se alterou. Na verdade, eu só tive uma demanda que flutuou, assim, aumentou um pouco, diminuiu um pouco, aumentou um pouco, diminuiu, mas eu sempre consegui manter um número grande de pacientes me acompanhando, né? Estou acompanhando algumas pessoas desde esse período até hoje, nessa lógica da análise mesmo, né? E deu certo. Eu falei, bom, não imaginava que eu fosse me dar bem, mas acho que eu sou boa nisso também. Vamos lá, vamos pôr energia nesse bang. Mas dar conta, Jé, impossível. Porque hoje, então, né, pontuando minha rotina, hoje eu tenho, vamos lá, segunda a sexta, eu dou aula para 4 turmas hoje. 3 de adolescentes e uma de 60 a mais, das minhas queridas, minhas
preciosidades que são as minhas velhinhas, que elas são maravilhosas. Adoro, é maravilhoso esse trabalho. Além das 4 turmas, estou acompanhando agora, atualmente, 21 pacientes, né? Então são 21 horas por semana dedicada a esse trabalho da psicanálise. Eu sou mãe de 2 que estão entrando na adolescência. Meu filho tá com 13 e todas as questões que a gente traz. Sim, 13 anos. E a Alice, né? O Chico tá com 13 e a Alice tá com 10 anos. Meu E, inclusive, Deus a do gente tava céu! lembrando uma história. Depois eu vou contar essa história aqui pra você lembrar, já. Enfim, então a gente tem uma rotina muito frenética. Eu acordo, eu trabalho 3 turnos, né? Eu atendo de manhã, aí eu dou aula à tarde e atendo de novo à noite. E muitas vezes atendo no final de semana, para dar conta do financeiro. Entendi. Acho que é isso. Não deu. Clara, é muito bom saber que a gente não precisa dar conta de tudo, tá? Eu acho que eu e todas as mulheres do mundo queremos ouvir isso sempre. E os homens também. Mas eu falo mais as mulheres porque a sociedade deixa a gente muito sobrecarregada. E eu acho que a gente leva isso muito a sério, do sou forte, guerreira e consigo fazer tudo. E às vezes, na verdade, eu só queria 3 dias deitada na minha cama, vendo alguma coisa bem, tipo, bem Friends, Uhum, comendo Nutella o dia inteiro. É isso que eu queria. sim. E às vezes eu coloco uma pressão, e eu não sou mãe ainda, mas às vezes eu coloco uma pressão em mim que eu tenho que ser super heroína. E muitas pessoas que eu conheço, e muitas mães também que eu conheço. Eu sou babysitter aqui em Nova York, então eu conheço muita mãe. A gente conversa muito, converso muito com. Eu tenho muito esse contato com as mães. Sim. E muitas mães também que eu conheço têm essa mulheres, né? Tem essa sobrecarga e essa coisa, tipo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que dar 100% pro meu filho, 100% pro trabalho, 100% pra amizade, 100% pra relação. E, cara, eu não tenho 100% pra dar. E é por isso que eu acho super importante que você. Primeiro, que a gente escute isso de uma pessoa que tem como tem a sua vida e tem experiência de ser mãe, de ser artista, psicanalista. Então, eu acho que é super importante. Então, obrigada. É um alívio ouvir isso Coisa. de você, que é uma mulher que eu admiro super, tem 50 horas no seu dia. Só um E eu adendo. queria. Só um adendo antes de. Assim, a coisa que você falou da importância de saber que a gente não precisa dar conta, né? Gente, a vida é vários buracos, né? Aí você tem 2 mãos para tampar esses buracos. E aí você vai precisar fazer uma eleição de prioridade, né? Então, em alguns momentos, os meus filhos eram prioridade total, absoluta. Em outros momentos, eu precisei destampar um pouquinho o buraco deles para conseguir tampar o meu buraco pessoal de voltar a estudar, de voltar a investir nos projetos e voltar a acreditar que a minha carreira também podia se estruturar para alguma direção, enfim. Então, é tentar entender que não tem como tampar todos os buracos, mas que no momento que a gente está tampando um deles, que a gente esteja presente nesse processo de tampar. Então, assim, não vamos dar conta de tudo, mas no que a gente estiver fazendo, que a gente minimamente se faça presente. Acho que essa é. E principalmente sendo artista. Acho que essa é uma fala importante de pontuar. Clara, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre maternidade. Eu vou ser muito sincera, eu não tenho aptidão para fazer perguntas sobre maternidade, mas eu queria te fazer perguntas sobre maternidade. Tá. Eu te conheço, mas. E eu te conheço um pouco, não totalmente, mas eu te conheço. E eu sei que você é mãe de 2, e agora mãe de adolescente, que pra mim eu tô super chocada, porque eu vi essas crianças pequenas. E eu queria te fazer uma pergunta. Ser mãe de 2, ser mãe solo, mulher, e a gente tá falando sobre esses buracos e aonde começa a Clara, aonde termina a Clara, mãe, artista,
mãe de novo. Como é que funciona esse equilibrar? E quando eu falo equilibrar, eu já entendi sobre a tua rotina, que é muito bem estruturada. E você tem e parece, né? O que você mostra que você também tem uma mente mais estruturada para lidar com tudo isso, mas assim, por exemplo, os teus filhos, eles vão ter problema na escola, problemas agora mesmo na adolescência, estão se descobrindo, problemas emocionais. Como é que lida com tudo isso, sendo uma mãe solo, tendo que lidar contigo, com os pacientes, com o artista, que é essa ânsia loucura? Onde começa a Clara, onde termina a Clara, onde começa a Alice, o Francisco termina a Clara, Francisco, Alice e artista. Não sei se deu para perceber a pergunta, mas é esse entrelaçar. Aonde começa e aonde termina? É complexa a pergunta, mas vamos lá, vou tentar responder de alguma Na parte da maternidade que eu falo. Mais da maternidade forma. agora. Bom, quando o Francisco chega, tem toda uma demanda de dedicação exclusiva. Então, acho que a primeira coisa que acontece quando a gente vira mãe é que tem uma desorganização identitária imediata. A gente se perde de si mesmo, a gente se perde de quem a gente acredita que é. A gente se torna uma outra coisa imediatamente quando essa criança nasce. Então, eu tava grávida, linda, maravilhosa, me achando a deusa grega, próprio Oxum na cachoeira, era eu. E aí nasceu o Francisco. Quando o Francisco nasceu, eu me deparei com uma realidade que era para além dos cuidados de trocar fralda, dar banho, dar mamar e tarará. Eu me deparei com uma responsabilidade que era, eu olhava para ele no berço, eu lembro de sentir meio que um pavor de fazer alguma coisa errada, né, de falhar. Então, esse momento é um momento confuso, é um momento que a gente não consegue entender direito essa extensão de onde que começa eu e onde que termina, porque tem essa pessoa que passa a fazer parte de absolutamente tudo. E aí você não tem mais privacidade no sentido de nem ir no banheiro, entendeu? Tipo, sozinho. Porque essa pessoinha vai junto com você, essa pessoinha precisa de você, essa pessoinha sente sua falta. Eu cometi uma cagada, assim, logo que o Francisco nasceu, e acho que isso ilustra um pouco isso que você tá dizendo, que assim, né? Quando eu tava grávida, vieram milhares de instruções. Ah, você faz assim, você faz assado, né? Ai, porque precisa estruturar a rotina de sono, não fica com ele no colo, bota no berço, não sei o quê, não faz assim, não faz assado. Milhares de instruções de várias mulheres mais velhas, enfim. Muitas dessas instruções foram ótimas e algumas foram péssimas, assim. Porque daí eu tentava seguir um protocolo que eu falava, não, eu preciso fazer do jeito que me falaram, né? E aí eu não estava dando conta no sentido de, vou explicar. Ele nasceu no inverno. E as pessoas diziam para mim, minha tia dizia que eu precisava fazer a rotina dele de berço, dormindo no berço desde o primeiro dia. E eu lembro de estranhar um pouco isso, pensar, nossa, né? Mas tá, tudo bem, vamos tentar fazer isso. O Francisco ficou por um mês sem dormir, gente. Porque eu botava ele no berço e eu não sei se era por frio, eu não sei se era porque ele queria o meu corpo, mas ele chorava. Eu botava ele no berço e ele chorava. E aí eu não dormia. Então eu fiquei um zumbi, assim, um mês que eu não sabia quem eu era. E aí, quando ele nasceu em julho e o meu aniversário é em agosto. Eu estava perto de fazer aniversário e eu tive uma mastite, que foi resultado desse movimento, assim, de não estar olhando para ele e para mim no que a gente precisava. Porque eu estava tentando atender uma demanda né, que me instruíram e que eu entendia que precisava seguir daquele jeito que foi dito. Então eu abri mão de fazer do meu jeito para tentar fazer do jeito que disseram, porque assim eu ia ser uma boa mãe, sabe? Uma lógica bizarra. E aí eu fui pro hospital com essa mastite e a enfermeira foi muito grosseira comigo. Eu lembro que na consulta foi uma consulta que demorou pra caramba, a gente passou no público, na época não tinha convênio. Aí ela falou assim: Você não sabe, mãezinha, que tem que tirar o resto de leite? Senão vai inflamar? A cara dela, eu falei: Não, ninguém me deu esse manual aí que fala que precisa tirar o leite depois.
É porque ele não tá mamando tudo. O seu bebê não tá mamando tudo, tá sobrando leite. Aí, se sobra leite, você precisa tirar no chuveiro. Você precisa dar um jeito de tirar esse leite. Eu voltei pra casa atravessada. Assim, eu fiquei puta. Eu falei, que enfermeira grossa e fina. Aí eu cheguei e falei, quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais do jeito que ninguém falar, meu. Dá aqui esse moleque. A minha mãe olhou assim, eu falei, vai dormir comigo. Enfiei ele na teta aqui e falei, se tem leite é porque ele tem leite pra mamar. Então ele vai mamar. Enfiei ele na teta, pus ele na cama Aham. comigo, meus problemas acabaram. Ali ele passou a dormir, ali a mastite melhorou e eu passei a dormir melhor também. E ele dormia a noite inteira, tipo, com a boca assim, ó, de leite. Porque ele mamava tudo dentro do tempo dele. Tentando estipular mais o tempo, ó, deu a hora de dormir. Não, mama aqui, filho, tá tudo bem, tá tudo certo. Esse tempo que eu dei pra nós Uhum. dois foi muito importante. Então aí, Gé, eu acho que essa história ilustra nesse lugar. A gente não sabe. A gente vai descobrir Uhum. fazendo a parada, entendeu? Eu não sabia que tipo de mãe eu seria. Eu afirmava que eu ia ser uma mãe diferente da minha mãe. Hoje em dia eu me pego fazendo as mesmas chantagens que a minha mãe fazia comigo. E aí falo, meu Deus, que coisa Uhum. feia, olha o que eu tô fazendo. Mas é um recurso, né? Porque a gente se vira com o que tem disponível. A maternidade, nesse lugar da maternidade solo, sobretudo, acho que a gente aprende a improvisar. Como o artista aprende a improvisar, né? Eu aprendi a improvisar na maternidade também. Então eu fui lendo as coisas, bom, acho que isso aqui funciona pra mim. Não, acho que isso aqui não funciona pra mim. E o Chico nunca mais me deu problema nesse sentido, assim. Quando a Alice nasceu, já foi tudo um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha essa experiência prévia, então algumas coisas eu cuidei, né? Eu não tive questões com a Alice pequenininha, como eu tive com o Chico, foram outras questões da Alice, né? Então, cada filho é um filho, cada relação é uma relação, né? O Chico é o meu mais É velho, é o isso. meu garoto, é esse menino que me desafia, é um canceriano que me enlouquece às vezes, né? Um canceriano com ascendente em peixes, lua no em Áries, imagina. Então ele é criativo pra caceta, mas não cede com facilidade, né? A satisfação emocional dele é no conflito, então a gente treta. E com a Alice, a outra história. Com a É, Alice, ela é uma menina muito doce, mas muito disruptiva. Ela não é feminina, ela é do jeito que ela quer, né? Ela já se afirma com 10 anos uma menina não, ela não está definida ainda num lugar não binário, mas ela tem toda uma apresentação que não é muito nem só menino nem só menina, e ela tem já uma fala de que ela se reconhece bissexual com 10 anos. Então, aí é uma coisa importante também de citar, porque a gente vai entender que essa expressão da sexualidade ela é muito tardia às vezes, mas ela não tem experiência afetiva sexual, mas ela já percebe onde ela se sente atraída. E ela verbaliza isso, porque graças uhum. aos deuses, a gente tem hoje um pouco mais de conteúdo falando sobre isso, em que as crianças também estão encontrando espaço para poder se afirmar, né? Então ela tá nesse lugar, assim, ela é incrível, ela é uma capricorniana com ascendente em câncer, mas com a lua em sagitário. Então ela tem uma energia que chega e que você não consegue não perceber. Ela é embaçada, assim. E mas ao mesmo tempo muito amorosa, muito tudo que o Francisco coloca no confronto comigo, a Alice vem bem comendo pelas beiradinhas assim, vem mamãe e me abraça, ela consegue o que ela quer comigo, é impressionante. Então cada relação é Ela é bem capricorniana, né, ela amor? consegue o que ela quer. Ela vai te. E o Capricorniano, ele consegue te moldar assim, ainda mais leonino, ele consegue te levar pra um lugar e você vai assim. Eu falo isso porque o Ab é capricorniano e ele faz isso comigo. E eu caio na lábia dele. Olha, para de me expor, Jéssica. Olha, claro, mas eu acho que foi super importante você dizer pra gente, né?
e que as pessoas são diferentes. E você é uma mãe que entende isso. E eu acho que, às vezes, e eu não quero generalizar, mas assim, muitos traumas, né? Quando a gente vai pra psicologia, a gente estuda o pai e a mãe, lá. Mas muitos traumas é que eu vejo da outra geração, muitas pessoas querem seguir um padrão de como ser mãe, como ser pai, e que a gente tem que fazer dessa forma, o nosso filho tem que ser dessa maneira que a gente estipulou. Só que, cara, você tá vendo um ser humano aí que você não conhece. Você vai conhecer essa pessoa. Essa pessoa, ela tá saindo de você, ou você tá adotando, ou você... Mas essa pessoa é outra pessoa, ela não é você. Então, eu acho ótimo isso que você falou. Cara, o Francisco é uma coisa, a Alice é outra. Eu fui improvisando, eu fui conhecendo essas pessoas que estão na minha vida. E eu fui induzindo, claro, você é adulta, você é a responsável. Só que são pessoas que você tá conhecendo, você tá partilhando, vocês estão trocando com a sua responsabilidade de mãe, mas vocês estão trocando. Eu acho isso maravilhoso, claro, você ter exposto aqui. Acho super importante para as pessoas que estão ouvindo. E obrigada. Bom, nesse momento, eu quero fazer... Agora, eu quero voltar para a ansiedade lá do começo. Eu quero fazer as perguntas dos internautas, meus amores. Hi, everyone! Espero que vocês estejam curtindo até aqui. Esse programa tem parte 2, então eu vejo vocês no próximo episódio. Mas eu não vou deixar vocês ficarem sem o Astro News dessa semana. Então, com vocês, Astro News. Temporada de Libra no ar, telesignados. E eu sei que você pensou logo em biscoito, contatinhos e beijo com nota 10. Mas calma, aqui o sol está em detrimento. E isso pode transformar a busca por equilíbrio numa verdadeira montanha-russa do ego. Como se posicionar sem virar o centro do universo? Ou desaparecer do mapa? Pois é, telesignados. Vai chover charme de um lado, ventar indecisão do outro, e as mensagens de "Oi gato" não vão parar de cair do céu. Boa noite, telesignados. Eu sou o Ava e este é o Astro News, o seu radar semanal do que os astros estão tramando. Porque eles falam, você sente, mas quem avisa, amigo é. O Sol entrou em Libra, o signo que ama harmonia, justiça e um feed bonito no Instagram. Regido por Vênus, ele chega trazendo vibes de diplomacia, estética e parceria. Só que tem um porém. O Sol aqui está em detrimento, ou seja, o astro do ego e da identidade não se sente tão confortável quando precisa dividir os holofotes. Ou seja, desafios como indecisão, querer agradar todo mundo ou fugir de conflitos. E isso pode dar ruim. Como aproveitar sem cair na cilada? Fomente o diálogo. Dê tempo e espaço para o diálogo e as negociações dentro dos seus relacionamentos. Busque o equilíbrio, pondere sobre os desafios e procure encontrar um ponto de equilíbrio, tanto para si quanto para os outros. Aprecie a beleza. Dedique tempo para desfrutar da arte, da beleza e dos aspectos harmoniosos da vida. Cuide das relações. Invista em relacionamentos saudáveis e no bem-estar dos que estão ao seu redor. E hoje vamos ter dicas personalizadas, porque se Libra adora agradar todo mundo, eu também vou tentar. Áries. Nem toda batalha vale a pena. Antes de sacar a espada, pergunta: será que dá para resolver com um café e um sorriso? Touro. Libra também ama conforto, mas cuidado para não confundir equilíbrio com preguiça gourmet. Sai do sofá e socializa. Gêmeos. Com tanta diplomacia no ar, cuidado para não virar o mediador oficial do grupo. Nem todo conflito é o seu TED Talk.
Câncer, você vai querer cuidar de todo mundo, mas Libra pede equilíbrio. Cuida do outro, mas reserva um date consigo mesmo. Leão, dividir os holofotes não é o fim do mundo. Brilhar junto também é trend. E é fashion. Virgem, nem tudo precisa ser perfeito. Às vezes, harmonia é aceitar que a arte moderna é... moderna. Libra, sol na sua casa. Mas cuidado, agradar todo mundo é humanamente impossível e librianamente exaustivo. Escorpião, Libra traz leveza. Respira fundo antes de jogar a carta tudo ou nada. Dá para negociar sem destruir mundos. Sagitário, calma com as promessas só para manter a paz. Diplomacia não é dizer sim para tudo, é falar a verdade sem drama. Capricórnio, nem toda reunião precisa de ata. Libra pede mais happy hours e menos PowerPoint. Aquário, adora as causas coletivas? Ótimo, mas Libra pede olho no olho. Que tal uma revolução no coração? Peixes, com tanta indecisão no ar, cuidado para não virar tsunami emocional. Escolhe uma maré e surfa nela até o fim. Mais uma semana, mais uma transição, mais uma desculpa para culpar o seu signo. Por hoje é só, telesignados, e que os astros sejam leves, ou ao menos previsíveis. Eu sou o Aba, este é o Astro News, e nos vemos semana que vem com mais notícias no All That Jazz.